glória a Deus, graças e paz a todos vocês, abençoados, filhos de Deus, herdeiros de Deus, amém? Glória a Deus pela vida de vocês que vão entrar aqui. Eu rogo ao Senhor Jesus Cristo que por sua misericórdia, e Ele tem muita, Ele é muito bom, Ele tem muito para dar. Eu rogo ao Senhor Jesus Cristo que receba, que os filhos que vão entrar nessa ministração recebam graça e recebam apostolado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, graça nós te damos por tudo e por todas as coisas. Graça nós te damos pela tua imensa misericórdia. Graça nós te damos pelo teu imenso amor. Graça nós te damos por tudo e por todas as coisas. Graças nós te damos pela salvação. Graça nós te damos por ter sido comprado por bom preço. O Senhor pagou um preço por nós e nós não pagamos com sacrifícios. Nós não te pagamos, meu Senhor, com ofertas que não estão servindo de nada para o Senhor. Temos gratidão por nós termos recebido a sua graça. O Senhor nos comprou por bom preço. O Senhor nos salvou. O Senhor nos fez santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Então, graça nós te damos por tudo e por todas as coisas. Graça nós te damos porque ao caminhar com o Senhor, os nossos olhos vão se abrindo. O Senhor vai nos ensinando muitas coisas. Graça nós te damos por caminhar com o Senhor, porque os nossos pés vão andando na tua luz. Lâmpada para os meus olhos, luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos, luz para o meu caminho. É assim que diz a palavra do Senhor. Não somos bonequinho de chumbo, Pai, que precisamos ficar em textos decorando ou precisamos falar decorando palavras. O Senhor disse a simplicidade. O Senhor disse, seja simples como uma pomba. O Senhor disse, eu colocarei palavras na sua boca. O Senhor disse, seja simples como a pomba. Então eis-me aqui, Senhor, para que a sua palavra cumpra na minha vida. Eis-me aqui para que sua palavra cumpra na minha vida. Amém. Diante do Senhor vale uma oração sincera, não uma oração bonita, não uma oração decorada. Abba, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todas essas coisas que tem feito na minha vida. Graças te dou, eu te amo de todo o meu coração. Eu sei, meu Senhor, que o Senhor habita em mim. Eu sei que o Senhor habita nos teus filhos. E a minha oração é essa, que o Senhor também interceda por eles, para que eles entendam a sua palavra, assim como eu entendi. Em nome de Jesus. Amém. Oi, filho. Vamos lá, abençoado. Vamos lá. Vamos gravar aqui uma palavra que o Espírito Santo me deu, amém? Vamos lá. Apenas duas, não é? Apenas duas palavras. Atos. Não vou ler Atos não, deixar para o final, abençoados. Deixar para o final. Vamos começar por João. João 8. João 8. Livro de João 8. Livro de João, versículo 8. O Espírito Santo vos lembrará de tudo e de todas as coisas. O Espírito Santo é que vos ensina, abençoado. O Espírito Santo é que vos ensina, amém? João 8. João 8, aqui o Espírito Santo, ó. Aqui, ele. João 8, versículo 32. João 8, versículo 32. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então vocês vão conhecendo a verdade, e a verdade vai libertando vocês do cativeiro, amém? A liberdade, o Espírito Santo, olha lá, Jesus disse, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio nessa palavra abençoada. Eu creio
Não é pouco não, é muito abençoado. Amém? Então, eu acredito que Deus, Ele tira os seus filhos, os seus predestinados do cativeiro. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É preciso que crê no Senhor Jesus. Amém? Ele disse, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, abençoados? Foi isso que Ele disse, foi isso que eu creio. Saiu da boca de Deus, então eu creio. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Coríntios 5, verso 16. 2 Coríntios 5, verso 16. 2 Coríntios 5, versículo 16. O Espírito Santo, nessa manhã de sábado, estava ali fazendo algumas coisas e o Espírito Santo me deu essa palavra. 2 Coríntios 5, versículo 16. Quero ser bem breve. 2 Coríntios 5. Verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Assim que daqui por diante, Bíblia, papel e caneta, depois vocês reflitam nessa palavra, pegue aí a caneta de vocês, pegam um papel e anotem, ou abre o Google aí, abra a Bíblia online de vocês aí, enfim, que o Espírito Santo vai falar com vocês. 2 Coríntios 5, versículo 16, aqui e daqui por diante, na nova aliança pós-cruz. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo a segunda carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Parte A. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Irmãos, a gente não deve conhecer ninguém segundo a carne. Ninguém na sua carne é perfeito. Ninguém, absolutamente ninguém. Perfeito foi Jesus Cristo. Apenas Ele abençoado. E mais ninguém. Porque se o irmão estiver fazendo isso, ou aquilo, ou se prostituindo, ou se drogando, ou fumando, ou bebendo, e não aceitar Jesus, não é salvo. A pregação hoje não é essa. Então os teus olhos ainda não são iluminados por Deus. Amém? Porque só quem ilumina os pés, só quem ilumina os olhos, só quem ilumina a mente, só Deus tem esse poder. Alô? Só o Espírito Santo tem esse poder de iluminar os nossos olhos abençoados e dar a revelação da graça de Deus e dar a revelação da palavra que está escrita. É só Deus que é lâmpada para os nossos olhos. É só Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É só Deus abençoado e mais ninguém. Aqui eu sou uma serva do Senhor, tentando ajudar, tirar alguns debaixo da lei, que Cristo já os tirou, mas eles ainda permanecem na lei, permanecem ainda em trevas. Jesus disse, se os teus olhos não for bom, todo o seu corpo estará em trevas. Então é preciso colocar esta luz nos caminhos, é preciso falar desta luz, da graça de Deus, aos filhos de Deus, é preciso falar desta graça, daquilo que Cristo fez. Amém, abençoados? É preciso, abençoado, é preciso levar este evangelho este que o apóstolo Paulo pregou. 2 Coríntios 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Assim que daqui por diante não vemos ninguém segundo a sua carne. Se ele rouba, se ele mata, se ele prostitui, se isso, se aquilo, e aí ele não tem a salvação dele. Abençoado, todos devemos nos arrepender, como Paulo disse, não é? Então, daqui a pouco eu vou ler Atos 20. Só que a salvação, ela está em Cristo. A salvação não está na mão de ninguém, nem na minha e nem na mão dos irmãos. Porque eu tenho que fazer isso, ou porque eu tenho que sair daqui, ou porque eu tenho que parar de matar. Sim, tem que parar de matar, tem que parar de roubar, tem que parar um monte de coisa, abençoado, mas não para ser salvo, porque a salvação está em Cristo. Cristo salvou, Cristo nos abençoou, Cristo remiu os nossos pecados. Tudo, absolutamente tudo está na cruz. Tudo e absolutamente tudo está naquilo que Jesus fez. Naquilo que Jesus fez. E o que Deus, o abençoado, não revelar,
a gente não pode fazer nada. Aquilo que Deus não revelar, nós não podemos fazer nada. Então é preciso ter o entendimento que foi em Cristo feito tudo e todas as coisas. Cristo sempre virá o primeiro. Cristo sempre será o eterno e o consumador das nossas vidas. Cristo sempre será Cristo. Cristo sempre será Cristo em nós, nos conduzindo em triunfo, nos fazendo ser mais que vencedores. Cristo, apenas Cristo e mais ninguém. Se os irmãos, ainda que não tiveram o conhecimento da graça de Deus, ainda não lhes foi revelado nada sobre a graça de Deus, Cristo vos libertará, abençoado. Cristo vos libertará. Conhecereis a verdade. E a verdade vocês estão conhecendo. E agora só é pregar a verdade. Amém, abençoado? Que em Cristo nós somos salvos. Que em Cristo nós estamos libertos. Que em Cristo foi remido os nossos pecados. Que em Cristo nós fomos comprados por bom preço. Então aquele irmão que ainda não aceitou Jesus, ele foi comprado por bom preço. Ele ainda não sabe disso. É por isso que a gente tem que pregar a palavra. Pregar a palavra. Não dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ninguém tem esse poder, abençoado. Jesus, ele disse, a mim foi dado todo o poder. Não foi dado o poder para mim, irmão. E nem o poder para você, de falar tais coisas. 1 Coríntios 1,14. Voltando um pouco a página atrás. 1 Coríntios 1, versículo 14. 1 Coríntios 1, versículo 14. 1 Coríntios 1, versículo 14. 1 Coríntios 1, verso 14. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, verso 14. Dou graças a Deus, Paulo falando com seus discípulos, Paulo falando com seus ouvintes. 1 Coríntios 1, versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Paulo, ainda com seus olhos cheios de escamas, não estava com a mente iluminada ainda com a graça de Deus. Então Paulo fez alguns batismos. Como ele disse, olha, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanes, além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me para batizar. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quando as igrejas, quando os irmãos que ainda não têm olhos iluminados e o entendimento, e que ainda não foi liberto, e que ainda não foi esclarecido o evangelho para ele, através do Espírito Santo, ele ainda faz batismo por arrependimento. Mas Paulo mandou se arrepender. Abençoado, claro que a gente tem que se arrepender das coisas erradas, porque a gente vai se dar mal na terra. Aquele que plantar na sua carne mesmo colherá. Então, abençoado, aquele que matar, aquele roubar, ele vai preso, ele não vai fazer mais nada na terra, abençoado. Então, só que Cristo batizou nós com o Espírito Santo. Não somos nós que estamos fora da palavra, abençoado. Alô? João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, ele disse em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vamos voltar aqui.
1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores. Tudo o que Paulo fala, nós devemos falar com entendimento e com olhos iluminados. Amém, abençoado? Há lugares onde vocês vão ver Paulo fazendo rudimento, sem ainda o Espírito Santo ter declarado toda a graça para ele. Porque Paulo era um judeu, veio do judaísmo. Amém? Ananias foi até Paulo. Paulo com Ananias. E ali Paulo se converteu. E ali, abençoado, Ananias chegou até a batizar Paulo, não por pedido do Espírito Santo. Ananias era um judeu, chegou lá e batizou Paulo. Não a pedido de Deus, abençoado. Era um costume judaico, então ele tinha uma unção, uma tarefa, um dever, e ali ele batizava o irmão Paulo, porque o irmão Paulo ele se arrependeu, e aí, porque o irmão Paulo, antes de conhecer a verdade, antes de se transformar era Saulo, antes de se transformar em Paulo, perseguia os cristãos. Ananias batizou Paulo, mas Ananias era um judeu. Então, abençoado, isso era um costume judaico. Vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se converteu. Agora ele é salvo. Agora ele vai pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho que Paulo pregou? Por um tempo, Paulo pregou o Evangelho aos judeus, abençoado. E aí o Espírito Santo foi pegando Paulo e foi ensinando a ele. Então, Paulo foi se convertendo aos poucos. Aos poucos, os olhos de Paulo foi caindo as escamas. E aí foi quando ele disse, olha lá, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, quem imitar Paulo, quem imitar o apóstolo Paulo, ele disse, eu imitei a Cristo. Então, abençoado, 1 Coríntios 1 vai fazer isso daqui. Vai revogar toda a tradição. Vai sair do sistema religioso. O sistema religioso, todo o sistema religioso faz batismo. Agora você é salvo. Agora você aceitou Jesus. Agora você é salvo. Não. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nem Jesus de Nazaré segundo a carne e nem o irmão segundo a carne. Daqui por diante, Paulo diz, pós-cruz não conhecemos ninguém segundo a carne. Quando a religião hoje, quando o sistema religioso hoje diz o irmão que ele tem que batizar e ele tem que se arrepender dos seus pecados, o irmão religioso, você tem que se batizar, que agora você vai ser uma nova criatura. Não, o irmão já é uma nova criatura. Pós-cruz, já nascemos como nova criatura. Então, 1 Coríntios 1, verso 17, pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então, o que Paulo evangelizou? Paulo evangelizou, batizou alguns, e aí caiu a escama, porque o Espírito Santo foi ensinando a Paulo. O Espírito Santo foi ensinando a Paulo. Paulo, agora não é mais assim não. Amém? Quem tiver que se arrepender aí, tem que se arrepender para viver bem na terra. Agora, tudo está consumado. João 19:30, eu, Jesus Cristo, eu consumei tudo e todas as coisas. Paulo, diga isso para eles. Então é isso que eu vim aqui abençoar. Evangelizar como Paulo evangelizou. Amém? Então estar em Cristo Jesus é estar depois da cruz. Estar em Cristo Jesus é estar ouvindo este evangelho. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados? Ei, meus ouvintes, ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, abençoado, de tempos em tempos a gente tem que estar falando sobre batismo. Amém? De sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Pastores, tem que andar em novidades de vida. Não somos nós que estamos fora da Escritura. Não somos nós. É preciso cortar esse cordão umbilical com Jesus de Nazaré. Romanos 7,4, nós somos de outro. Somos daquele que ressurgiu entre os mortos. É assim que está escrito.
É assim que devemos crer, é assim que devemos falar. Como Paulo falou, como Paulo evangelizou. Atos 20. Atos 20. Vou terminar. Atos, versículo 20. Vamos terminar. Atos, eu disse que ia ser bem breve e assim eu quero ser, com a ajuda do Espírito Santo. Atos 20, não somos nós que estamos fora da Escritura. São os ministros hoje do sistema religioso que não estão recebendo graça. E Cristo vos libertará. Cristo será a lâmpada para o seu caminho e luz para os teus olhos, abençoado. Os teus olhos vão iluminar, os teus ouvidos vão ouvir esta palavra. E isto vai ficar na sua mente. Isto vai ficar na sua mente e vai começar a te incomodar. Vai lhe dar comichão, como diz Paulo. Amém? Atos 20. Atos 20, versículo 20. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Algumas das vezes eu estou indo nas casas, eu e minha irmã Dalva, evangelista. Deus nos leva, então nós vamos. Se o irmão receber, abençoados, recebeu. Se o irmão não nos receber, batemos o pó, não é por força nem por violência, vamos embora. Amém? Atos 20, verso 20. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Verso 21. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos, ou seja, aos gentios, que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrepender-se, todos têm que se arrepender dos seus pecados, das coisas erradas que fazem em sua carne, para viver bem na terra, não para ser salvo. Porque a salvação, quem deu foi Cristo, não por obras. Porque vou parar de beber, porque vou parar de fumar. Alô, abençoado, ninguém está mandando você beber, ninguém está mandando você roubar, ninguém está mandando você fumar, ninguém tá cooperando e dizendo que essas coisas estão certas, em beber, em roubar, em prostituir. Aquilo que plantar na sua carne colherá. Ninguém ninguém está mandando fazer isso, ninguém está concordando com isso. A graça de Deus, nós somos livres. Nós não somos libertinos, nós somos libertos dessa corrupção do mundo. Quem ama Cristo de verdade. Passa a amar mais a Deus ainda quando recebe a verdade vos libertará. Passa a amar mais ainda a Deus, não por força e não por violência. Passa a amar mais a Deus com liberdade, com temor, com reverência. Amém, abençoado? Então, Gálatas 5, vou terminar, Gálatas 5, versículo 1. Por isso Cristo vos libertou, para ser de fato livres. Livres do sistema religioso. Há um sistema religioso na terra. E esse sistema religioso abençoado está por cair por terra quando a graça é pregada. Amém? Por ministro em graça. De fato, nós não somos libertinos, somos livres. Amém? Graça e paz a todos vocês.